Olá, jovens! Estamos de volta para o nosso terceiro encontro. Fizemos no encontro passado uma visão bem geral dos elementos de coesão, dos mecanismos, de referenciação de alguns elementos coesivos. Mostramos alguns exemplos com as conjunções, com os pronomes e preposições, locuções prepositivas, locuções conjuntivas. Vamos agora, então, entrar especificamente num dos elementos mais importantes para a lógica do seu texto. Ninguém escreve sem um elemento chamado pronome. Então, o nosso encontro de hoje vai ser o primeiro, vamos ter mais de um sobre o mesmo tema, que são os pronomes. Hoje nós vamos começar pelos pronomes pessoais. O tempo dando, nós vamos até os outros pronomes, que são os demonstrativos, e por fim os pronomes relativos, ok? Então, comecemos pelos pronomes pessoais. Aí vão eles. Primeiro, vamos trabalhar com os pronomes pessoais do caso chamado caso oblíquo. Nós temos os pronomes retos. Por que o nome é reto? Porque ele só tem uma direção. Que direção é essa? Ser sujeito, ser sujeito, ser sujeito. Por isso não é correto dizer eu amo ela, eu vi ele, quero ela, conheço ele, convida eu. Como tem aquela música da Marisa Monte que diz: beija eu, me beija, que eu seja, beija eu. Né? Então, por que eu não posso usar essa construção? Porque o pronome é reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes retos. Daí o nome reto, por quê? Porque só tem uma característica. Só pode atuar de uma forma: sujeito. Quando eu digo ama eu, beija eu, quero ela, vi ele está na posição de objeto. Aí eu não posso, aí eu devo usar quem? Um oblíquo. E por que o nome é oblíquo? Porque exatamente ele não tem uma forma, ele é oblíquo, ele pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, pode ser complemento nominal, pode ser adjunta nominal, pode ser adjunta adverbial. Então ele pode ter o quê? Vários usos, vários empregos. Por isso é chamado de oblíquo. É aquele que não é reto. Perfeito? Agora, entre todas as possibilidades que um pronome oblíquo possui, existe uma extremamente importante, que é ser objeto. É a mais frequente, é a mais pertinente, é a que mais se repete nos nossos textos. É o maior uso que nós fazemos. Então, nós temos exatamente o uso dos oblíquos. Quem são os oblíquos? Mi, ti, si, nos, vos, li, o, comigo, consigo, contigo, mim, ti, si. Então, são muitos. Mas nós vamos aqui trabalhar especificamente com dois, que são dois de extremíssima importância, que são dois que se opõem no texto. Um é o pronome oblíquo o, e o outro o pronome oblíquo, seu oposto, li. Então, quando é que eu uso o o? Eu uso o quando eu quero substituir um substantivo, sem preposição, só o substantivo. Portanto, ele terá papel sintático de objeto direto. Óbvio que se é um objeto direto, ele está ligado a um verbo transitivo direto. Ora, perfeitamente, se eu tenho seu pai, não o conheço. Ora, o que eu não conheço? Seu pai. Então, eu estou substituindo um substantivo não preposicionado. O verbo conhecer, quem conhece, conhece algo, conhece alguém. Pronto, está correto. Se eu digo, seu pai, pai é pessoa. Mas eu poderia dizer sem nenhum problema: seu livro, não o conheço. Ora, o que é não o conheço? Eu não conheço o livro. Para eu não repetir livro, eu entro com um pronome oblíquo. Esse pronome oblíquo, o, ele se refere a livro, que é uma coisa, um objeto. Perfeito? Então, observe que o pronome oblíquo o, tanto ele substitui pessoa como coisa. É indiferente, desde que esta pessoa ou coisa não seja preposicionado e esteja ligado, portanto, a um verbo transitivo direto. O verbo conhecer, eu conheço algo, eu conheço alguém. Então, o uso correto é o o e não o li. Embora encontremos por aí encontremos
eu conheço, eu lhe conheço, eu não lhe conheço, eu não lhe vi, eu não lhe chamei. Ora, quem chama, chama alguém. Quem conhece, conhece alguém. Eu não lhe vi, quem vê, vê alguém. Então é não o vi, não a vi, não os vi, não as vi e não li. Ok? Muito bem. Já se eu uso o li, eu estou o quê? Usando o li no lugar de um substantivo preposicionado. Já mudou. O outro é um substantivo não preposicionado. Agora é um substantivo preposicionado. Qualquer substantivo, Nilson, qualquer preposição, Nilson, não. É um substantivo que obrigatoriamente seja pessoa. O li, enquanto objeto, não substitui coisas. Com outra função, ele pode até ter valor de outros elementos. Mas enquanto objeto, somente pessoa. Enquanto objeto, ou seja, complemento verbal, objeto no caso indireto, objeto, portanto, indireto, por causa da preposição, ligado, portanto, a um verbo transitivo indireto, ele vai substituir apenas pessoa. Nilson, qualquer preposição serve? Não. Só a preposição a. A preposição de, com, por, para, em, não interessam. Só serve se for o a. Então, se eu digo eu gosto de Maria, eu posso dizer que eu lhe gosto? Não. Por que não? Porque gosto de Maria, a Maria é pessoa, mas a preposição é o de, não é o a. Então, tem que ser dentro dessa exigência. Já lhe desobedeci alguma vez? Ora, já lhe desobedeci, eu desobedeci a meus pais, eu desobedeci a Deus, eu desobedeci ao superior, eu desobedeci ao chefe. Então, pessoa preposicionada pelo a. Então, eu posso tirar e botar o li. Perfeito? Muito bem. Nilson, e se eu dissesse já desobedeci, eu desobedeci ao regulamento, então eu lhe desobedeci? Não pode. Porque regulamento não é pessoa. Então tem que ter essa exigência. Não basta ser um objeto indireto. Não basta ser um verbo transitivo indireto. Não basta ser um substantivo preposicionado. Tem que ser um substantivo pessoa, a preposição tem que ser o a. Aí sim eu posso tirar e botar o li. Na função de objeto indireto. Ok? Muito bem. Vejamos agora os pronomes demonstrativos. Esses têm usos diversos. Existem várias situações que você pode utilizar um pronome demonstrativo. Primeiro caso demonstrativo é na ideia temporal. Se eu digo, este será o ano dos concursos. Ora, este, eu estou dizendo que é o ano presente. É o ano atual, 2015. Este é o ano atual, é o ano presente. Então eu digo este. Como eu posso dizer, esta aula é sobre pronomes? É a aula de hoje, a aula atual, a aula presente. Então, este está se referindo ao atual, ao presente. O concurso aconteceu nessa semana. Opa! No que eu digo nessa, eu estou me reportando a quem? A semana passada. Por que, Nilson, que é semana passada? Porque o verbo está no passado. Aconteceu. Aconteceu é pretérito. Então, eu me refiro à semana que passou. Então, nessa semana foi a semana passada. Mas se eu dissesse, naquele tempo, Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Naquele tempo. Por que se utiliza o naquele? Naquele porque o tempo a que eu me refiro já está bem distante. Quando eu digo naquele tempo, faz muito tempo. Então, se eu quero me referir ao momento presente, atual, esta semana é a semana presente, até sábado, meia-noite.
Nessa semana, semana passada. Naquela semana, foi a primeira semana do ano. Então eu tenho aí as variações temporais. Resumindo esta brincadeira, se eu utilizo o pronome este, é porque eu me reporto à ideia de presente. Se eu utilizo o pronome esse, eu estou me reportando ao que passou, mas um passado próximo. Se eu digo, certo? Aquele é um passado, só que distante, já faz um tempo. Ora, mas eu posso dizer também o esse com a ideia de futuro. Nessa semana começarei minha atividade física. Nessa semana é a semana que vem. Ou então, naquela semana, faremos o combinado. Naquela é a semana futura. Marilson, como é que eu vou saber num texto que o esse, ou nesse, ou desse é passado, é próximo passado, é próximo futuro? Como é que eu vou saber que aquele, aquela, aquilo é um passado distante ou é um futuro distante? Pelo tempo verbal. Se eu digo nessa semana aconteceu o exame, se aconteceu foi na semana passada. Nessa semana acontecerá o concurso, acontecerá é futuro, na semana que vem. Se é a semana que nós estamos, nesta semana. Então, cuidado, porque quem vai dar ideia de ser passado ou ser futuro é o tempo verbal. Mas o esse é passado ou futuro próximos e o aquele é passado ou futuro distante, com um detalhe sutil. Quando você diz o caso, o nesse, ou desse, ou esse, para eu saber se é passado ou futuro, eu tenho que ter a ideia temporal dele. Isso é que vai me dizer se é passado ou futuro, se é próximo ou distante. Ok? Muito bem. Vamos a outra ideia do pronome demonstrativo. É a ideia de espaço. Demonstrativo também me refere à ideia de espaço. Que país é este? Ah, Nilson, eu conheço esta frase. Esta frase está na música do Legião Urbana. Que país é este? Antes de Legião Urbana, um grande escritor, um grande poeta contemporâneo da maior qualidade, que é Afonso Romano de Santana. Ele escreveu um texto belíssimo, imenso, chamado Que País é Este? Que país é este? É o país em que eu estou. Correto? Então é o Brasil. Que estado é este? É o Piauí. Que cidade é esta? É Teresina. Que escola é esta? É o IFP. Então, IFP é a escola em que eu estou. Estou nela. Nesta sala, estou nela. Então, aí é a ideia de tempo atual. É o tempo, de espaço em que eu me encontro. É o espaço em que o falante, no caso eu estou. Então, eu tenho nesta. Ora, passe-me essa caneta, por favor. Ora, se você vai passar, ela não está comigo. Então, eu não posso dizer esta caneta, porque se você vai passar, ela não está comigo ainda. Então, eu digo, passe-me essa caneta, porque a caneta não está comigo. A caneta está com quem eu falo, ou seja, com o meu interlocutor. E a terceira construção é de quem é aquela caneta. De quem é aquela caneta. Olha, se não é esta caneta que está comigo, se não é essa caneta com quem eu falo, aquela caneta é a quem eu me refiro. Está com o meu referente. Então, são os três elementos do discurso. Quem fala, quem escuta, de quem se fala. Então, são os três elementos do discurso. E aí eu tenho o uso do este, esse e aquele. Por isso mesmo eu não preciso dizer esta caneta aqui que está comigo na minha própria mão. Eu não preciso. Esta caneta é minha. A quem pertence esta caneta? Eu não preciso dizer esta caneta aqui. Esta já é o que está aqui.
Se eu precisasse dizer esta aqui, eu não teria 3 pronomes. Eu teria um pronome. Esta aqui, esta aí, esta ali. E não é assim. Esta, essa e aquela. Exatamente para me dar essa ideia locativa. Então vejam, resumindo a ópera do segundo emprego do demonstrativo, certo? Do demonstrativo. Então seria o quê? Na ideia de espaço, eu uso este para o que está aqui, com a primeira pessoa. Tudo que se refere ao falante, eu direi este. Eu uso o esse para tudo que se refere ao interlocutor, à segunda pessoa, ao que está aí. Então, esse material, se eu não estiver com ele, só vocês, alunos, estão com ele, eu não tenho material comigo, então eu digo esse aí, esse material. Se eu estou com uma cópia comigo, eu digo o quê? Este material, ok? E eu tenho o outro pronome, que é exatamente o aquele. Aquele é tudo que se refere ao meu, a terceira pessoa, é o que está ali, é o que está com o meu referente. Então, quando eu digo, né, aquela caneta pertence a João, a caneta não está com a pessoa que fala, nem está com a pessoa com quem eu falo. Ou seja, o meu interlocutor. Então, nós temos aí os 3. E não esqueçam, eu não preciso dizer esta caneta aqui, ou essa caneta aí, nem tampouco dizer aquela caneta ali. Aquela casa ali, aquele aluno ali, esse aluno aí, este aluno aqui, eu não preciso usar esse recurso. Basta usar este, esse ou aquele. Pior ainda é quando se ouve, principalmente, muito comum nos telejornais, repórteres e apresentadores, principalmente os repórteres, dizerem esta casa, né, esta casa aí, ou então essa casa aqui, nesta semana mesmo, para ser mais preciso, ontem, eu ouvi um repórter local dentro de uma determinada sala dizer essa sala contém, é impossível o atendimento dentro dessa sala. Ele estando dentro da sala, ele teria que dizer obrigatoriamente desta sala, nesta sala, esta sala. Eu não posso misturar o essa com o aqui, o este com o aí. Então, cada um tem o seu emprego. Bastante atenção, bastante cuidado e não brinquem com pronome, porque pronome pode mudar totalmente o sentido do seu texto ou anular totalmente, causando o que nós chamamos de incoerência argumentativa. Ok? Por hoje ficamos por aqui. Nosso próximo encontro discutiremos os pronomes, mais um pedacinho dos demonstrativos, existem mais 2 casos importantes, e os pronomes relativos. Estes, sim, são fundamentais para a construção de um texto mais, né, coeso, um texto mais coerente, um texto bem mais claro, portanto, que comunica melhor. Mas esse é assunto para o próximo encontro. Até lá, um grande